próxima convidada não chega, eu só quero atualizar para vocês os dados sobre a Covid-19 na nossa querida cidade de Araras. E eu trago essas informações não é para espalhar o pânico, não, de forma alguma. Aqui a gente gosta de falar de vida, de trazer notícias boas. Mas nesse momento a gente precisa ter cuidado. E somente se atentando para essa realidade, talvez algumas pessoas aí vão ter o coração tocado e seguir realmente o distanciamento e todos os outros protocolos necessários para esse momento. Deixa eu só dar um sinal aqui para a nossa convidada enquanto isso. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Tá aqui, pronto, fazer só o convite. Enquanto ela vai chegando, eu vou trazendo os números. Gente, ó, dados de hoje da Prefeitura de Araras, divulgados lá pela Secretaria de Comunicação. A cidade conta com 841 casos confirmados de Covid-19. Infelizmente, hoje foi notificada a 25ª morte. Eu, particularmente, gente, nesse final de semana, eu soube de 2 pessoas conhecidíssimas minhas aí que acabaram falecendo, lamentavelmente, né, gente? Mas não importa, conhecidos ou não, são vidas, né? E aí é sobre essas pessoas que nós estamos falando. São pais, mães de família, pessoas que estão chorando justamente nesse momento, porque as pessoas perderam a guerra, perderam a luta contra a Covid-19, essa doença terrível aí. Então, 25 mortes em Araras, 28 pessoas estão internadas nesse momento, 270 pessoas estão em casa, cumprindo o protocolo, isolamento social em casa, e 518 já se recuperaram, ok? Mas, além disso, tem ainda outras 6 pessoas internadas e mais 70 pessoas em isolamento, que os casos ainda não tiveram uma resposta, se é Covid ou não. E, além disso, 2 outros óbitos aguardando confirmação se a causa da morte foi Covid-19 ou não. Então, gente, não é brincadeira, né? O fique em casa realmente vale a pena. A gente sabe que o comércio está aberto, perfeito, ótimo, a economia realmente precisa disso, mas também só é necessário sair de casa quando realmente precisa, né? Nada de ficar passeando e somente vai para a rua, vai para o mercado, a pessoa que realmente precisa, né? Deixa a família em casa, deixa a criançada em casa e principalmente os idosos. Alguns comércios estão até adotando o protocolo de abrir uma hora mais cedo, uma hora exclusivamente para os idosos. Isso é ótimo, ajuda e muito. Mas mesmo assim, aquelas pessoas que têm condições de ir para o mercado, ir para um comércio, para fazer alguma atividade para esse idoso, que faça isso. Perfeito? Deixa a vovó, deixa o vovô em casa. Eu não estou indo para Araras faz 4 meses, justamente para manter o distanciamento dos meus pais, que estão, é claro, agora já no grupo de risco. Tá bem? Deixa eu só aguardar aqui, então, a presença da nossa convidada, da Tatiane Terciotti. Tatiane, você viu meu convite aí? Chegou para você? Eu não tô achando. Eu enviei aqui, mas eu acho que você não localizou, não recebeu. Ó, foi enviado com sucesso. Deixa eu só aguardar aqui. Pessoal que está acompanhando a live do outro lado, estão gostando, gente, boa noite, né? Obrigado para vocês que continuaram comigo aqui. Eu fico muito feliz com isso. Deixa eu dar um alô enquanto a nossa convidada não chega. Um alô aqui para Flávia Delurdes Coach, para Ângela Serri. Oi, Ângela, mais uma vez, obrigado aqui pelo carinho. Ana Rosa, Dr. Rubens Mainardes, Bruna Covre, ela fala que não vê a hora de tudo voltar. Com certeza ela está falando aí do atendimento da doutora, da Adriana Mainardes. Isso é muito legal. Oi, Lori! A Lori Lene, nossa juíza de paz aí da cidade de Araras, celebrante também de casamento, cerimonialista, está acompanhando a nossa conversa. Pena que ela fala aqui, pena que pegou a conversa no final, não tem problema não. Pronto, deixa eu verificar aqui. Deixa eu aceitar aqui. Opa, pronto. Chegando a Tati. Deixa eu só aguardar a presença dela. Pronto! Tati, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live de expressão. Prazer ter você aqui. Estava trabalhando até agora também, né, Tati? Uau! Tava Tá. sim. Pilates não parou. Você continuou com o atendimento? Sim, a gente parou por 15 dias o estúdio, Tá. né? Assim que começou, então nós fechamos o estúdio por 15 dias. E daí nós voltamos gradativamente, né? Com várias restrições, assim, de só 2 alunos por horário, porque o estúdio é bem amplo. São 2 estúdios no mesmo lugar. Aí nós permitimos só 2 alunos no mesmo horário, né? E independente da quantidade de professores. Então, ou era um professor com cada aluno, ou um professor com 2 alunos. Mas mais que isso não podia entrar. Álcool o tempo inteiro. Tá. Né? Máscara. Aula.
Os alunos também, a gente pede para não entrar mais com um sapato dentro do estúdio. Então, o sapato fica na recepção, né? E álcool. E, Tati, eu também, eu analiso até o Pilates, aí, atividade física, até como algo essencial para muitas pessoas, né? Porque assim, você fica em casa, você fica travado, fica parado. Eu sofri com dor nas costas esses dias aqui. Eu precisava de alguma coisa para me esticar, para poder fazer realmente o corpo se mexer de novo, né? Imagino que muita gente passou e passa por uma situação como essa. A gente até tentou fazer as aulas online, assim, gravar as aulas e para mandar para os alunos, né? Mas assim, não é a mesma coisa. A gente perguntava para os alunos como que tava, se estava conseguindo fazer as aulas em casa. Todo mundo falou assim, ah, não é igual, não consigo. São pouquíssimos alunos que conseguiram fazer as aulas em casa, mas a maioria em si não se adaptou, porque é diferente, né? Que nem eu estava conversando com a Márcia aqui agora, o acompanhamento que a gente tenta dar aqui no estúdio é muito peculiar, assim, para cada um, é muito individual. Então, assim, não é a mesma coisa de você fazer exercício na sua casa, você sozinho, e a gente só falando, do que você fazer aqui, a gente tá junto com você, te corrigindo, te ajudando a fazer os movimentos, né? Tá, então me corrija, porque eu acredito que esse pode ser o pensamento de muita gente também. Pilates não é só com aparelho, com esses aparelhos que você tem dentro da clínica? Não, tem Pilates solo também, né? Não sabia disso. Sim, que é muito eu nunca fiz Pilates, tá? Tá. Ok, você tá, o teu entrevistador nunca fez Pilates. Tem a ciência disso, então. Vamos lá. Ó, o Pilates, todo mundo vem e fala assim, ah, é só alongamento. E não é bem assim, não é só alongamento. Lógico, a gente consegue focar muito em quando alguns alunos procuram especificamente para isso, né? Mas a maioria dos alunos hoje, aqui no estúdio, 90% são por indicação médica. Tem aqueles alunos que não, que vêm porque gostam da atividade mesmo, que quer procurar algo a mais, que querem melhorar em alguma coisa assim que tá, né, sentindo. Mas assim, a maioria vem por indicação médica, que tá com uma dorzinha no joelho, uma dorzinha na coluna, né? Então, a gente começa a fazer o alongamento, mas o fortalecimento ele é muito necessário, né? Tá. Pilates dizia, que é o criador, que um abdômen forte é uma coluna sem dor. Então, a gente precisa fortalecer muito. Então, o centro de tudo é o fortalecimento abdominal. Sim. É isso? Sim, com certeza. Tá. Que a gente fala que é o nosso core, né? O nosso core abdominal, que é onde a gente junta todas as nossas forças ali para fazer os exercícios mesmo. O Pilates, diferente da academia, Rafa, é que no Pilates a gente consegue trabalhar mais de um músculo ao mesmo tempo. Então, você não vai vir no Pilates, vai fazer especificamente um abdominal e só. A gente vai fazer um abdominal com um exercício de braço junto, com um exercício de perna junto. Então, a gente consegue englobar muito mais o conjunto de musculatura para trabalhar, diferente da academia que acaba trabalhando individualizado, né? Ou só membro superior, ou só membro inferior. Tá. Na academia, muitas pessoas vão para ganhar massa, ganhar músculo e ficar marombado. É isso. Sim. No Pilates, eu consigo um efeito semelhante, por exemplo, ou não? Não exatamente. Não, tá. Sim, mas o prazo é muito mais longo, né? Ok. Porque não é o nosso objetivo aqui. A não ser que é uma pessoa assim, que venha totalmente assim, não tenho dor nenhuma e eu consigo dar uma aula para ela totalmente diferente do que uma pessoa que vem com dor, entendeu? Uma pessoa com dor, eu vou começar gradativamente a aumentar os exercícios dela. Então, às vezes, eu até falo para alguns alunos que você vai sentir que acaba caindo um pouco na monotonia, porque é sempre a mesma coisa, até eu conseguir um dia que você vai chegar para mim assim, como que você tá hoje? Ah, hoje eu tô bem, não tive dor, tá... Ah, então tá bom, então hoje eu consigo mudar um pouco os exercícios com você, entendeu? Porque não adianta eu querer colocar você de ponta cabeça, fazer alguns exercícios diferentes e você sair daqui com muito mais dor do que você chegou, não é esse o objetivo do Pilates, entendeu? O Estúdio Bem-Estar existe há quanto tempo? O Estúdio Bem-Estar, onde nós estamos localizados hoje, ele existe há 3 anos. Eu fiquei mais de 1 ano em outro espaço, trabalhando com Pilates, mas antes do Pilates, eu trabalhava com estética. Tá, legal. Estúdio Bem-Estar. Eu imagino que você troca muita figurinha com a Adriana sobre isso também, né?
Então, não muito, na verdade, porque assim, eu trabalhava com um outro tipo de estética que a Adri trabalha, né? Eu Tá, trabalhava com uma estética mais tradicionalzinha, assim, de entendi. massagem, né? Uhum. Linha de pele e tal. A Adri trabalha com uma estética mais avançada. Então, assim, acaba que eu acabei nem acompanhando muito a evolução dos aparelhos, né? O meu era muito mais manual mesmo. A sua formação qual é, Tatiana? Primeiro eu me formei em estética, então primeiro eu Tá. sou esteticista, depois eu Uhum. me formei em fisioterapia. E o que te levou a mudar de área? Vamos lá, falando agora sobre essa guinada das mulheres empoderadas que eu estou conversando hoje. Então, na verdade, assim, olha, totalmente, o meu sonho mesmo era sempre fazer TO, que é terapia ocupacional. Eu tinha uma coisa assim na minha cabeça que eu queria fazer TO. Uhum. Fui conhecer como que era o trabalho da TO e tal. Mas quando eu fui entrar na faculdade, a faculdade mais próxima de TO que tinha era a PUC Campinas. E meu pai estava numa transição de emprego. Ele falou assim, ó, não vai dar pra gente, né, arriscar, eu não sei como que vai ser, se eu vou conseguir manter esse emprego. Então tenta, só para você não parar de estudar, fazer alguma coisa aqui mesmo, que você continue aqui na cidade, né, para não ter esse gasto com moradia e tal, né? E com a escola a gente tinha ido na faculdade para conhecer a faculdade de Uneraras. E me apaixonei pela sala de estética. Eu falei assim, na época era um curso curtinho, de 2 anos só. Uhum, Hoje sim. são 4 anos. Uhum. Era um curso um pouco mais em conta. Eu falei assim, vou começar aí, né? E fui fazer estética, me apaixonei. Tanto é que depois, mesmo de formada em fisioterapia, eu continuei trabalhando com estética, né? E sempre gostei muito de fazer massagem. Só que chega uma hora que se a gente não se cuida, como eu não me cuidava na época, acaba você adquirindo algumas coisas. Então, comecei a ter uma tendinite, comecei a adquirir umas alergias na mão decorrência Você dos... cuidava das pessoas, mas não se cuidava. Exatamente, Rafa. Comecei a ter uma artrose cervical, quer dizer, eu adquiri uma artrose cervical, né? Tenho uma artrose cervical que não tem mais cura, né? Hoje eu mantenho ela com exercício. E daí eu falei assim, não dá, eu não tô dando mais conta, eu não tenho mais braço, assim, não tinha mais físico para trabalhar com a massagem, porque a minha massagem sempre foi uma massagem muito forte. Quem fazia massagem comigo sabe que eu tenho uma mão pesada. E daí eu falei, vou procurar uma outra coisa. Ainda não tinha, assim, esse desejo da TO ainda morava em mim, né? Peguei, fui tentar na TO, não rolou a faculdade de novo. Vou procurar uma coisa mais próxima e fui para físio. Aí o tempo inteiro que eu estava fazendo o curso de físio, fui descobrindo a físio é muito ampla, então tipo não fica só a gente consegue trabalhar desde hospital, consegue trabalhar home care, consegue trabalhar em clínica, né? Então é muito ampla a faculdade de fisioterapia. Você consegue abranger muitas coisas, né? E até mesmo com a própria estética que a Dri faz, tem terapeutas que trabalham com estética. E como que o Pilates caiu no seu colo? Então, também foi de uma amiga que a gente era a gente era sócia na época, né? A gente usufruía do mesmo espaço. Ela acabou engravidando e ela começou a ficar desesperada. O que que eu faço? O que que eu faço? Quem que eu vou pôr no meu lugar? Eu não acho ninguém. Eu falei assim, eu consigo agendar a minha agenda para trabalhar meio período com a massagem e meio período eu te ajudo com o Pilates. Era uma coisa que eu sempre quis fazer, então vou acabar unindo o útil ao agradável. E daí deu certo, eu ajudei ela o tempo que ela ficou afastada da gestação. Depois, por N motivos, a gente acabou separando, né? Ela foi pro espaço dela, eu fiquei com o meu. E daí meu pai falou assim, por que você não abre? Você já tá cansada mesmo, não tá dando mais conta do seu braço, comecei a ficar muito mal, assim, né? Em decorrência da minha artrose. Daí, falei assim, vamos lá, tá na hora. E comecei. Então, no começo, eu ficava... Minha agenda era uma massagem, uma aula de Pilates. Uma massagem, uma aula de Pilates. Até que chegou uma hora que o Pilates estava muito mais na minha agenda. Acabei arrumando uma pessoa para trabalhar com a massagem. E daí hoje eu tenho um sonho realizado, que é o meu estúdio. Muitos equipamentos? Eu não conheço a tua sala ainda. São muitos equipamentos. O Pilates em si, tradicional, eles são 4 aparelhos. Então, eu tenho 2 de cada, né? 2 aparelhos de cada. E depois eu tenho toda a parte de suspensos, que é um Pilates diferente. Então, quem é mais
jovem, assim, que gosta de fazer essas coisas mais diferentes, a gente consegue trabalhar nesse Pilates suspenso aí, que é um Pilates que fica meio de ponta cabeça, assim, sabe? Trabalha bastante equilíbrio. Você disse no comecinho da nossa conversa que muitos médicos indicam o Pilates. Para que tipo de situação você recebe aí, por exemplo? Rafa, a maioria é coluna. Coluna, tá. Sim, Eu sou coluna. eu sou um propenso candidato, tá bem? É, que bom lá. Vamos fazer, adoro. E esses problemas de coluna, eles são amenizados, são resolvidos? Sim, porque assim, ó, muita gente não tem consciência daquela contração abdominal que eu te falei lá no começo, entendeu? Então, a gente precisa ter um abdômen forte e nisso a gente consegue trabalhar no Pilates. Porque todos os exercícios que a gente for fazer no Pilates, a gente exige a contração abdominal, né? A primeira aula eu ensino como que a pessoa vai fazer essa contração abdominal, ensino como que tem que respirar, Uhum. faz um pouquinho de cada exercício para conhecer o corpo da pessoa e a pessoa me conhecer também, né? Conhecer para saber. Tem esse negócio de empatia, né, Rafa? Empatia, tem que rolar empatia, isso sempre, com qualquer área, qualquer profissional. Ó, dentro do estúdio, nós somos em 4 profissionais. E às vezes tem um aluno que se adapta melhor com um professor, que se adapta melhor com o outro. Não adianta eu falar assim, não, tem que fazer comigo. E a pessoa, às vezes, consegue, gosta mais daquela outra pessoa, entendeu? Então tem a questão de empatia também. E para isso que a gente faz a aula experimental, que é um pouquinho de cada exercício. Eu vou conhecer aonde você tem dificuldade, aonde você não tem. E daí que a gente vai aumentando os exercícios, as dificuldades dos exercícios aos poucos, entendeu? Tatiane, eu já falei para você que eu tenho problema de coluna, ok? Eu tenho uma escoliose, tenho as minhas hérnias lá que eu cultivo com muito amor e carinho, problema na L3 e na L4, para você ter ideia, né? O ciático grita muitas vezes. Ok, Olha, eu não vou passar no médico, mas eu sei dos meus problemas. Eu posso ir direto com você ou não? pode. A gente tem essa autorização, Rafa, graças a Deus, porque às vezes fica em algumas coisas, a gente fica muito dependente de médico, né? Tem alguns médicos que dão a receitinha lá, mas a gente olha, né, dá uma olhadinha, fala, tudo bem, vamos lá fazer a nossa aula, entendeu? Mas assim, a gente não é obrigatoriedade. Queriam se tornar que isso fosse uma obrigatoriedade, mas ainda não foi aprovado. Se Deus quiser, não vai ser aprovado. Porque a gente tem esse conhecimento, né? A fisioterapeuta, a gente fez faculdade, a gente não caiu lá um certificado do nada, né? Sim, entendo você. Com certeza. Eu acho que nós somos capacitados para fazer esse fortalecimento e entender aquilo que a pessoa tá precisando no momento, entendeu? Tem pergunta para fazer, mas deixa eu só dar um alô para quem está acompanhando a gente aqui e fazendo comentário, né? Adriana Rodrigues, arquiteta de interiores, disse que vocês são ótimos profissionais, super preparados para poder atender. Cíntia Renata Toffoli, espaço amplo, muito bom. O Rodrigo Terciotti, quem é o Rodrigo? Marido. O marido, tá certo, marido. Ó, um belo de estudo de Pilates, muito completo. Boa, Rodrigo. Da mesma forma que o Rubens tietou lá a Adriana, tá aqui o Rodrigo fazendo justiça também pro seu lado. Ótimo isso, né? VIP Estúdio Araras, parabéns, Tati, você é ótima. A Muriel Esplendor, ótima profissional, me ajudou muito, ela tá dizendo aqui. Muito legal isso. Ô, Tati, tem contraindicação, Pilates? Não, Rafa, não tem. Inclusive, aqui, enquanto a gente está conversando, tá tendo uma aula de gestante ali no fundo. Eu ia falar sobre isso, mulheres grávidas. Sim, sim. Não tem contraindicação nenhuma. Assim, lógico, quem tem problema de pressão alta que não consegue estabilizar, né? Mas são coisas, assim, muito, muito difíceis. Né? A gente já teve um problema com um senhorzinho, seu Lira. Ele chegava a passar mal aqui dentro por outros motivos, né? E daí a gente pedia para ele talvez parar, porque não era indicado ele continuar fazendo, porque ele levantava e sentava, ele passava mal. Então a gente precisava fazer outro tipo de exercício com ele, talvez atender na casa dele, ou terapia mesmo, né? Sem ser o Pilates,
para daí ele ganhar um pouquinho mais de força e depois voltar a vir para o Pilates, entendeu? Mas normalmente não tem assim, problema, contraindicação nenhuma. E sobre essa aula de gestantes que você falou aí, qual que é o diferencial? Tem diferença ou não? A gente não... Alguns exercícios a gente não consegue fazer, Tá. mas a maioria das gestantes procuram para conseguir um melhor alongamento e acaba assim que elas ficam com medo de fazer qualquer exercício, né? O Pilates, para a gente conseguir fazer esse um pouco mais leve e tal, então elas acabam procurando mais o Pilates para não ficar parada, né? E em questão também de tentar fazer o parto normal, né? Como a gente trabalha muito a contração de períneo, muito alongamento, então elas procuram também para isso. Quer dizer, existe um fortalecimento para poder ajudar nesse momento, é isso? Sim, sim. Isso é muito bacana. Seu paciente mais novo, qual é? Mais jovenzinho, tem? Então, tem um que começou agora na quarentena com a mãe dele, ele tem 9 anos. Uau, que legal. Criança também pode fazer, então. Sim, também pode. Desde que a gente consiga uma consciência corporal, né? Eu consigo falar para ele se corrigir e ele se corrige. Eu consigo isso dele, né? O que é consciência corporal? Você ter noção daquilo que eu tô te pedindo. Então, vamos supor, se você tá sentadinho lá e de repente você começa a entortar. Tá, ficar corcunda, isso, tá? Isso. Rafa, eu quero essa escápula mais para fora, eu quero o peito para dentro, para fora, aperta lá atrás. Então, daí você consegue ter essa consciência. Tem gente que não tem. Tem gente que você corrige, você vira as costas, a pessoa tá assinando de novo. Corrige, a pessoa tá assinando de novo. Então, tem gente que não consegue. É um processo. Eu falo para todo mundo. Não fica muito... Tem gente que vem e fica muito nervoso. Só não fica preocupado, porque no Pilates você precisa contar, respirar, pensar no exercício, pensar naquilo, que músculo que você está trabalhando naquele momento. Só não se prive. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Tá. Então, vai aos poucos. Eu vou ficar falando para você da respiração. Ó, solta o ar, corrige aqui, corrige ali. Mas não fique tão preocupado de, não vou conseguir, entendeu? Tem lição de casa para a pessoa? Não necessariamente, assim, tem quem faz em casa também, mas assim, não chegou a passar uma lição de casa. Mas é mais esse intuito, eu sempre falo assim, ó, começa a perceber, às vezes os alunos chegam e sempre perguntam, ei, como que tá? Tá com dor? Não tá. Tá, mas eu digo assim, se orientar em relação à postura. Sim, então... Aí as pessoas vão falar, hoje eu tive dor, hoje eu não tive. Vai comentar sobre o dia. Então, mas a partir de que momento você começou a sentir dor? Você ficou, agora na quarentena, muita gente está trabalhando no home office. Então, o que acontece? Vai caindo a postura, né? O abdômen não vai dando mais conta e a pessoa vai encurvando, e chega uma hora que a gente... Não, calma. Para, vai dar uma volta, vai no banheiro, toma água, sente de novo e você começa a se conectar com você mesmo. Você precisa ter essa consciência do que o seu corpo ele tem que ficar alongado, precisa contrair seu abdômen, entendeu? Sabe o que eu aprendi nessa quarentena? A minha cadeira aqui, eu enrolo uma toalha grande, toalha de banho mesmo, e coloco atrás na lombar. Né, bem na região mesmo onde dói, né? As minhas amiguinhas hérnias aqui dói. E aí eu consigo ficar mais firme para poder sustentar também a toalha, ela não cair. E eu percebo que eu não fico tão relaxado assim, né? Na própria cadeira. Tem me ajudado. Sim, sim. Eu falo para todo mundo, né? Que tá em casa e que talvez fique um tempo em casa, porque alguns alunos começaram, né? Agora nessa época de quarentena e falaram assim, olha... o meu serviço vai ser um serviço que vai ficar home office. Que a gente conseguiu entender que ele dá para ficar home office. Então, talvez seja a hora de você investir um pouquinho numa cadeira melhor, né? Você investir um pouquinho em altura da onde você vai ficar, né? Fisioterapeutas especialistas para isso também, né? Não é o meu caso, mas existem fisioterapeutas que analisam toda essa altura, né? A gente tem aqui em Araras o digitador, que trabalha só com essas coisas, né? Então, com o apoio de punho para mouse, as cadeiras mais adaptadas. Então, às vezes, você precisa começar a investir um pouquinho se você vai continuar em casa, né? É uma sintonia de fatores aí, né? O Pilates e mais essas situações para a gente poder trabalhar bem em casa.
Sim, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele fala que o final de semana que ele trabalha na casa dele, ele vem na segunda-feira com dor, por exemplo, porque a cadeira do escritório é uma e a cadeira de casa acaba usando a cozinha e tal, né? Então, às vezes você precisa investir em uma coisa, sendo que aquilo é seu trabalho, entendeu? Uhum. Tá legal. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, ó. A dupla André e Paulinho estão acompanhando a gente aqui, mandando alô. Vamos fazer live dia 15 de agosto. Propaganda feita, viu, André e Paulinho? Depois vocês cobrem da Márcia aí, tá? O Rodrigo Tarciotti está dizendo que conhecimento na área é tudo. Parabéns para você, viu? Você faz muito curso, Tati? Como que é a tua área? É uma área que exige essa reciclagem? Sim, Rafa, todo ano eu vou em congresso. Esse ano eu fui em março e estava lá quando começou a estourar a pandemia. Fui para o Rio de Janeiro. Tá. E daí eu voltei e o comércio fechou, deu aquela primeira semana, né? Então, todo ano, em pelo menos um congresso, eu tento ir. Eu estava fazendo um curso que também agora parou, que é um curso sobre fáscia, que é super... não é novo, não é essa palavra. Assim, fora do Brasil, muita gente já fala sobre fáscia. Aqui no Brasil, fáscia. O que é fáscia? Eu não sei. Eu estou esperando aqui agora a explicação. Vamos lá, vamos ver se eu vou saber te responder assim, que você consiga entender. Né? É um tecido que recobre todo o nosso corpo, tá? Então, os estudos falam que a gente, às vezes, tem algum nozinho, assim, vamos dizer, bem popular para todo mundo entender, que é onde a fáscia tá ali, tudo juntinha, né? E ela não consegue fluir naturalmente aquele processo que a gente precisa, né? Então, os músculos, eles não conseguem andar naturalmente como nós precisamos. E daí a gente trabalha nessa liberação da fáscia. Uhum. Né? Eu sempre gostei... É como se fosse um barbante e tivesse um nozinho ali. É isso? Aí você tem que quebrar esse nó. É isso? Ufa! Não quebrar, mas tá. a gente tentar tirar esse nó que tá no barbante, entendeu? Tá bom. A gente tentar... Isso, a Márcia falou que deu uma dica, desatar. Desatar, tentar tirar boa. esse nozinho para começar a fluir tudo melhor, assim, né? São 8 módulos o curso, eu só fiz um, então ainda tô bem lá no recém-nascido ainda, não tô trabalhando ainda com isso, né? Mas eu acho que é uma coisa nova que tá vindo por aí, que vai ser bem legal, assim, os estudos estão mostrando que vai ser, tipo, meio revolucionário, sabe? Então vai ser bem legal e eu tô bem confiante que eu vou conseguir trazer isso pro Pilates, pra clínica aqui e vão ter ótimos resultados. Tati, eu fiz uma pergunta para a Adri, vou repetir essa pergunta para você agora. Porque você está participando do nosso especial Mulheres de Expressão. Ok? A gente teria o evento esse ano, vai ficar para 2021, depois vem informações sobre isso. Mas a pergunta é, você se considera uma mulher empoderada? Ai, Rafa, quando a Márcia me chamou para fazer essa live hoje, eu falei para ela assim, Márcia, eu morro de vergonha de falar. Para! Ó, gravando vídeo várias vezes para conversar com você. Eu acho, não sei se empoderada seria a palavra, Rafa, mas eu acho que uma mulher batalhadora. Né? Eu entro 6 horas da manhã, trabalho até 8 horas da noite, então a gente, né, tem uma rotina de casa, tem uma rotina de filho, eu tenho um filhinho de 2 anos e meio, então eu me considero uma mulher batalhadora, que batalha, para me tornar uma mulher empoderada. A Adri, mas assim, ela consegue falar melhor, assim, eu sou meio tímida, tenho meio vergonha de falar as coisas. Não, mas a conversa está fluindo aqui, né? Aliás, a pergunta é, como você faz, então, para conciliar tudo isso, né? A filha, né? Uma filhinha que você tem. A filha e marido. Tenho um filho de 2 anos e meio. Filho de 2 anos e meio, tá? Então, graças a Deus, tem os avós, né? Que ajudam muito. Então, hoje, a minha sogra cuida do período da manhã do meu filho, que não tem escola. E à tarde ele fica com os meus pais. Então, fico um pouquinho na hora do almoço. Eu tirei esse tempo para ficar com ele. Então, fico aqui no estúdio. Hoje está um pouquinho mais fraco, decorrente da pandemia. Tati, vou ter que te cortar, porque assim, você tem 10 segundos para se despedir. Então tá bom. Mas foi ótimo, Rafa. Eu achei que eu ia ficar mais tímida, mas fluiu super tranquilo.
Então tá, joia. Eu te agradeço. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje nessas duas lindas histórias, tanto com a Adriana, agora com a Tatiane também. E sigam a gente, continue com a gente, que quarta-feira, 7 horas da noite, tem mais live de expressão. Tchau! Tchau, tchau.